Vamos lá para mais um assunto sobre a palavra de Deus. Dessa vez vamos falar de um tema muito importante, muito atual, que vemos para todos os lados, igrejas e pessoas falando de Deus, da volta de Jesus, ou seja, um mundo muito religioso que vivemos. Eu quero falar nessas poucas palavras que falarei aqui nesse vídeo, talvez dure aí uns 10 minutos, 20 minutos, no máximo 30, sobre religiosidade. E então, conforme venha ao meu entendimento, eu irei estar mostrando as passagens bíblicas. Nesse primeiro momento vamos abordar o capítulo 8 de João. O Evangelho de João, no capítulo 8, até um capítulo extenso. João 8:32, vai nosso Senhor Jesus dizer: conhecereis a verdade vos libertará. E ali você vai ver que Jesus está falando para um povo religioso. Ele está falando especificamente com os rabinos, com os sacerdotes, os quais eram homens ilibados, uma conduta intocável, eram irrepreensíveis, né? São fariseus, um grau alto na lei, né? Pela lei perfeitos, eram fariseus, eram rabinos, sacerdotes, enfim, pessoas extremamente religiosas. Por isso que você verá que eles colidem com Jesus quando Jesus declara que eles precisam ser libertos. Então eles contra-argumentam do que seriam libertos. E também argumentam que nunca foram filhos de escravidão, que eram discípulos de Moisés, que eram filhos de Abraão, certo? É isso que você vai ver. E Jesus vai declarar que Moisés era servo, então um servo, um escravo não liberta outro. Nenhuma religião no mundo, seja a católica, seja a evangélica, seja a matriz africana, nenhuma religião no mundo liberta o homem. Ao contrário, escraviza. Porque a religião, seja ela qual for, é um domínio humano. A intenção pode até ser boa, você pode estar bem intencionado, mas você não tem nenhum poder de ligar ninguém a Deus. Nem você mesmo consegue se conectar com Deus. Isso é exclusivo de Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele que é a palavra de Deus. Então eu preciso me libertar de mim mesmo. Eu preciso me libertar das minhas crenças, das minhas ideias. Eu preciso me libertar da minha própria religião, que aponta exatamente para isso, para o humanismo, religar, né? Um ato de Adão. O que Adão fez? Cozeu folhas de figura, costurou, pegou folhas de figueira para encobertar o pecado. É isso que faz a religião, a ideia de Adão. Governa esse mundo. É placa para tudo que é lado, é pregação para lá e para cá, trazendo coberturas. Mas isso só é uma religião. Mas a verdadeira palavra não é religião. Jesus é o enviado de Deus. Isso não é uma religião, isso não é um ser humano, isso é a palavra, o verbo. Isso sim é o que te conecta com Deus. E como é que é feita essa conexão? Através de um novo nascimento. Conhecer a verdade é conhecer a palavra. Conhecer é um ato de nascer, entrar, receber. Conhecer a verdade e ser liberto. Essa nova criatura te liberta desse corpo da morte, do pecado, te liberta do judaísmo, do espiritismo, do catolicismo, do protestantismo, de todo o ismo. Quando você recebe a palavra de Deus, você está liberto. O Cordeiro de Deus é o único que tira o pecado do mundo. Não sou eu que tira o pecado do mundo. Eu posso ser João Batista, eu posso te levar até as águas, posso te esfregar no batismo humano, mas só há um que pode entrar em teu coração e mudar a tua vida de verdade.
E isso não é uma transformação desse corpo físico. Não há como frear as paixões carnais. Fariseus hipócritas, sepulcros caiados, vocês podem ter aparência, mas Deus sabe que o DNA de vocês é a morte. Todos que vieram de Adão estão separados de Deus, estão mortos. Um bebezinho que nasceu hoje já tem todos os pecados sobre ele, porque vem no sangue. Isso veio de Adão. É necessário de um verdadeiro novo nascimento. E esse verdadeiro novo nascimento é outro ser. Quando você nasceu, você não recebeu o Espírito de Deus. Deus não soprou para você nascer. Você nasceu por um ato carnal e simplesmente quando completou-se os 9 meses, um espírito criado entrou e você se tornou uma alma vivente. Mas veja, o sopro lá que Deus deu para Adão, isso ele não soprou para você. Esse sopro que Deus deu para Adão, quando Adão pecou, isso voltou para ele. Ele morreu conforme a palavra do Senhor. Só que na carne ele viveu quase 1000 anos. Mas a morte espiritual atingiu, porque Deus se recolheu. O fôlego de vida voltou. Adão estava simplesmente nessa palavra e ele nem via com os próprios olhos. Por que diz que os olhos dele foi aberto? Exatamente que ele não estava com os sentidos carnais despertados. Ele não tinha nem intimidade com a mulher. Ela estava nua diante dos seus olhos. Mas a carne não estava despertada. O pecado é exatamente o despertar da carne. E o novo nascimento é exatamente o processo inverso. A carne é amortecida por um novo nascimento. E agora você nasce de novo, não para pecar, porque agora você nasce em glória. Você nasce de Deus, não mais em um corpo humano, porque aí você vai ter uma dualidade, carne que você é e com o novo nascimento, um ser espiritual gerado de Deus. E o que acontece? Essa palavra libertadora, ela sim liberta. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quem é esse Filho? Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O verdadeiro Jesus Cristo não é um ser humano, não é aquele que está lá como imagina que vai vir. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem, o qual está no céu. E o que é isso? A palavra de Deus está aqui. Não pense você que ela está tão distante ou que está na profundeza. Ela está bem aí, no teu coração, conhecendo as tuas intenções. E se você confessar a Jesus Senhor, você é salvo. Isso é Escritura. Romanos 10, em torno do versículo 17, vai dizer: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Crie, por isso falei. A fé em Jesus Cristo gera esse Filho de Deus. Você agora é gerado da palavra. E para quê? Isso é a tua salvação. Essa fé é a salvação. De forma entendível, isso sim liberta de Moisés. Isso sim liberta dessa natureza humana. Isso sim te faz vencer o pecado. O que vence o mundo, senão a nossa fé? Disse João na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 6, 7, por aí, ele vai dizer isso. A vitória é essa, a nossa fé. Gerados de Deus, amamos a Deus, e aqueles que de Deus é gerado, é outro nascer, não é sua natureza carnal. Paulo em Colossenses 2 vai dizer que nós estamos perfeitos nele. Nele quem? Cristo. Cristo é o quê? A palavra, nascidos da palavra. Existe um novo céu e uma nova terra. Quem é o novo céu e a nova terra? Jesus. Essa outra dimensão da qual você nasce na palavra. Seu primeiro nascimento te colocou aqui num mundo tridimensional, luz, matéria, tempo. Um mundo que é uma prisão. Os espíritos das trevas reinam sobre esse mundo.
Você não nasceu nesse mundo com influências do Espírito de Deus, não. Por isso que Jesus diz: necessário é nascer outra vez. A verdadeira libertação é nascer de novo, é ser filho da palavra, é ser a palavra. Se você nasce da palavra, o que você vai ser? A palavra. E o que a palavra é? Deus, filhos e filhas de Deus. Jesus de Nazaré foi o primogênito, foi o precursor disso, foi o primeiro disso. E então no Pentecostes começa a ter essa explosão de filhos de Deus. Cristãos é isso, pessoas que estão aqui, mas não são daqui, porque tem esse mistério da fé. Essa é a libertação, essa é a vitória sobre a religiosidade. Você é um abutre com penas de pavão, se achando santo. Você é um abutre, você fede as narinas de Deus. Você não tem nada de Deus antes de provar do novo nascimento. Aquele ladrão na cruz provou disso ali. Hoje tu estarás comigo no paraíso. Isaías no Velho Testamento já declara: todas as nossas obras de justiça são perante Ele como trapo de imundície, como aqueles excrementos, como aquele sangue da mulher nos seus dias. Isso é podre aos narizes de Deus. Seu nascimento terreno é isso, é uma afronta a Deus. Disseram certa vez a Jesus: bem-aventurado os seios que você mamou. Não. Bem-aventurado quem ouve a palavra de meu Pai. Bem-aventurado é quem nasce do Espírito Santo. Bendito é quem vem em nome do Senhor. Bendito é Ele que vem e nasce em você, gera você. Por um Espírito somos todos batizados, formando um corpo. Cristo é isso, Cristo é a igreja. O verdadeiro Cristo não é um ser humano, é essa dimensão celestial da qual está escrito em Efésios capítulo 2. Você é ressuscitado em Cristo através desse novo nascimento, e então você é entronizado no céu. Você então passa a reinar sobre o pecado, porque você agora não vive mais, a carne não está vivendo mais. Então você que não entendeu ainda esse assunto sobre duas naturezas, além de ter duas naturezas, é dois seres, não é só duas naturezas. E vale lembrar que quando o novo nascimento acontece e você é entronizado, então a primeira coisa é nascer, depois é ver e então entrar. Quando esse processo se consuma, você não pode viver a carne. Você que está vivendo a carne, você não vive Cristo. Simples assim. O Filho ainda não te libertou. Porque se Cristo vive em você, a carne está morta por causa do pecado. Nós carregamos a mortificação do nosso corpo. Nós somos para este mundo crucificado. É esse o ensinamento de Paulo. É esse o ensinamento do Espírito Santo. A verdadeira libertação. Em Colossenses 2 diz que é ressuscitados em Cristo. Nós provamos da ressurreição de Cristo. E isso tem sim o poder de frear as paixões da carne. Porque você não é mais um ser carnal. Se você é uma nova criatura, você tem a natureza de Deus para vencer o pecado. Sem religiosidade. Você agora de fato é uma nova criatura. E aí cadê Moisés? Você abandona Moisés instantaneamente, porque a glória de Cristo é maior. Você não tem mais lua, não tem mais estrelas, você tem o sol da justiça. Esse lírio dos vales, esse lírio que nasceu nessa coisa podre que é você, sua carne. Agora é o lírio da vida, o lírio dos vales, essa flor diante de Deus. Deus abençoe a tua vida, que você possa compreender isso. Porque você não pode receber se você não compreender. E se você receber, ai de você, porque dois lutadores estarão aí. No começo, um está vitorioso, porque é mais velho, é a carne. Mas passo a passo, essa nova criatura vem.
Não tenha medo, eu venci o mundo. Jesus disse: tereis aflições, mas eu venci o mundo. Isso quer dizer que Ele nasce em você para vencer. É Ele que traz essa vitória. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Isso é o novo nascimento. A vitória é essa. Ele nos liberta do corpo desta morte. A libertação é vencer a você mesmo, é vencer essa religiosidade. E o fim de tudo isso é a sua saída daqui para ser recebido em glória. Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém.